Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai comentar aqui as questões de legislação que caíram na prova de PEB 2 do concurso de Sorocaba, que foi realizado no domingo, dia 4/10/2020. Um concurso que vem aí depois de uma série de adiamentos aí por conta da pandemia. E aqui no canal a gente vai comentar a parte de legislação. Estamos bem felizes porque a gente deu muitas dicas e que apareceram nessa prova. Muito conteúdo que a gente citou, enfatizou, que era importante estudar, caiu na prova, então a gente ficou muito feliz, porque quem assistiu, é claro, quem está inscrito no canal, quem está curtindo aí, a gente pede, se inscreva, curta o nosso canal, você vai ficar sabendo. Eu também vou colocar um link lá nos comentários com um link do PagSeguro para quem quiser adquirir os PowerPoints da aula. Às vezes as pessoas gostam para fazer imprimir, estudar, né? Então é um preço super acessível, gente, ajuda o canal. Estamos chegando aí perto dos 1.000 inscritos, então vamos pedir para vocês realmente se inscreverem aí para acompanhar todas as novidades aqui. Ó. Prova de Sorocaba, PEB 2, legislação comentada. Vamos lá. Questão número 11. O artigo 6 do capítulo 2 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece os direitos sociais que o país reconhece e que são amparados por leis específicas. Segundo o referido artigo, são direitos sociais, entre outros, a educação. Aí vem a alternativa A, saúde e propriedade, B, saúde e alimentação, C, a propriedade e o trabalho, D, a moradia, a licença maternidade e E, a assistência aos desamparados e a licença maternidade. Bom, gente, essa era uma questão que realmente você precisava saber o que diz o artigo 6 do capítulo 2 da Constituição. E muita gente poderia se confundir aqui. Lembrando que lá não tem o termo propriedade, e sim lá fala de moradia e não de propriedade. Tá? Então a gente já eliminaria essas duas aqui. Licença maternidade também não aparece, portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, saúde e alimentação. Por quê? Aqui fala em proteção à maternidade e não licença maternidade. Veja, moradia. Então, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Só comentando, gente, que essa prova foi uma prova fácil na questão de legislação. A VUNESP, na prova de São Roque, puxou mais. Nessa aqui, vamos ver como é que vai vir PEB 1, né? Todo mundo na expectativa. Olá, gente, questão número 12, comentei isso no canal, tem aula gravada lá também. Artigo 211 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. No parágrafo 2 desse artigo, consta, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 14 de 1996, que os municípios atuarão prioritariamente. Comentei isso lá, falei, gente. No ensino médio e ensino superior, estamos falando de município, né? E o município é no ensino médio e na educação infantil? É no ensino fundamental e no ensino médio? Ou é no ensino fundamental e na educação infantil? Ensino fundamental e no ensino profissionalizante? Nem preciso dizer para vocês, municípios, quem assistiu a aula sabe, é ensino fundamental e educação infantil. Lembra? Até comento, fala ensino médio, estado, ensino superior pode ser estado, pode ser o governo federal, mas eu enfatizei lá do município que é prioritariamente. Aí até expliquei, pode o município atuar no ensino médio? Pode, mas prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E aí, quem marcou o gabarito? Letra D, olha aqui, parágrafo 2 do artigo 211, acertou. Muito bem, D de dado. Vamos lá. Aqui, o capítulo 5 da Lei 8.069 de 90, o famoso ECA, trata do direito à profissionalização e proteção do trabalho. Partindo dessa informação, responda as questões de número 13 e 14. 13. Segundo o artigo 60 da referida lei,
é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Contudo, o artigo estabelece uma exceção ao afirmar, salvo a. na condição de estagiário, b. na condição de aprendiz, c. com autorização do juiz de menores, d. com autorização expressa dos pais ou responsáveis e sob a supervisão direta de um adulto responsável. Eu vou mostrar para vocês que eu comentei essa questão no meu canal e comentei, enfatizei e mostrei uma questão também. Olha aqui, ó. Questão que eu mostrei lá. Olha a data aqui, ó. Dia 5 de julho de 2020. Tinha 399 pessoas que viram essa aula aqui, ó. Artigo 60 a 69, ó. 14 anos de idade. Ó a pergunta que eu coloquei aqui, ó. De acordo com o artigo 60 do ECA, é proibido qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a menores de... Olha aqui, gente. Tava lá. Até printei a tela aqui para vocês. Profeta? Não. Isso aí, de tanto ver prova, de tanto fazer prova da Vunesp, a gente pega o jeito, né? E aí o que acontece? Eu já estava virando quase sócio da Vunesp, de tanta prova que eu fiz da Vunesp. Eles já sabiam até meu nome de qual, CPF, RG e endereço. Mas tá aqui, ó. Falei na aula, caiu. Olha aqui, ó, gabarito B. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Olha lá, vou voltar aqui na questão. Essa é a questão da prova, tá? Né? Na condição de aprendiz, salvo na condição de aprendiz. Essa foi a questão que eu dei na aula. Olha, muito parecida, tá? E aqui, o gabarito B, quem acertou, quem colocou B de bola, acertou. Lembrando, gente, que essa parte aqui é comum para português, artes, educação física, ciências, enfim, matemática, tá bom? 14, de acordo com o artigo 64 da citada lei, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado o quê? Bolsa Família, ajuda de custo, auxílio alimentação, bolsa de aprendizagem e bolsa de qualificação profissional. Aqui você tinha que se ligar que essa questão tem vínculo com a outra, né? Tem vínculo com a outra aqui, lembra lá do cabeçalho da pergunta, que você tinha que estar atento, ó. No cabeçalho, ó, partindo dessa informação, responda 13 a 14, né? Então você tinha que estar ligado aqui na dica ali, e claro, aqui, partindo desse pressuposto, é a letra D de dado, bolsa aprendizagem. Olha aqui, ó. Artigo 64, o adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Então, beleza, vamos para 15. Eita, 15. A Lei 939496, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe no artigo 6, redação dada pela Lei 12796 de 2013, que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Segundo esse mesmo artigo, cabe aos pais ou responsáveis matricular na educação básica as crianças a partir dos... Perguntinha simples, gente, essa não podia errar. 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Falei tanto isso nas minhas aulas, mas tanto que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a data. 18 de julho. Olha a pergunta que eu coloquei aqui, ó. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula na educação básica a partir dos... Gente, profeta? Não. Conhecer, tanto fazer prova. A gente entende que a banca vai perguntar, olha aqui, ó, quem marcou alternativa C, 4 anos, ó, igualzinho que eu dei na aula, praticamente a pergunta, gabarito C, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Falei tanto isso na aula, mas tanto, para ninguém errar. Vamos lá, 16, o artigo 2 da Lei 13.146/2015, que também tem lá no canal, essa aqui eu também comentei, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o parágrafo 1 desse artigo, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biointelecto-social, biopsicoambiental, biopsicossocial, socioambiental, intelecto-social. Gente,
Essas aqui, ambiental, a gente já eliminava, né? Mas na minha aula eu comento. Biopsicossocial, alternativa C. Olha aqui, ó. Coloquei aqui o artigo 2 e coloquei aqui o parágrafo 1. Ó. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Gabarito C, gente. Ó, aqui, ó. C de casa. Também tem lá na minha aula. Se você não assistiu, corre lá, assiste lá. 17. Ainda com referência à Lei 13.146 de 2015, que eu falei, cai muito. A LBI, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 27 dispõe: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e faixa etária, aspirações pessoais. Veja, a VUNESP sempre joga uma absurda, né? Aspirações pessoais, gente, expectativas familiares, possibilidades econômicas, né? Como eu falo, a nossa lei é de inclusão. Você acha que a lei vai estabelecer ali a possibilidade econômica, o que teria uma restrição? Não. E necessidades de aprendizagem. Quem marcou gabarito letra E acertou. Coloquei aqui o artigo 27. A educação constitui tal, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Está lá, ó, artigo 27. A VUNESP, ela fez uma prova colocando bastante complete, bastante números. Não foi uma prova difícil, mas precisava ter lido, né, assistido aula. Eu sempre falo para as pessoas lerem a lei e assistir vídeo, anotar, seguir as dicas. Né? Falamos muito, gravei o vídeo da educação, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu falei bastante aí alguns pontos importantes que caíram aqui, né? Vamos lá. 18. Jurema, aqui, essa questão, se você entendeu o que eu falei lá da nossa educação, que ela é inclusiva, que ela é né? Usei muito esse termo, aqui você responderia certo. Jurema, aluna do curso de Pedagogia, fez a prova da disciplina de Legislação Educacional Brasileira. Estudando para essa prova, Jurema leu o documento Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E nele verificou que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Inclusive eu falo isso num vídeo, né? A educação especial, ela vai da creche até o doutorado, eu até cito esse exemplo. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização. Nas classes especiais? Não, né, gente? A nossa escola nossa lei é desculpa. É inclusão. Escolas especiais? Também não. Instituições especializadas? Também não. Turmas comuns do ensino regular? Sim, alternativa D aqui. Turmas especiais? Não. Então, quem marcou D de dado, acertou. Olha aqui, ó. A educação especial, coloquei aqui, ó, diretrizes da Política Nacional de Educação, na perspectiva da educação inclusiva. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Gabarito D, gente. Esse documento, eu não fiz vídeo dele, mas os meus comentários na lei da inclusão, eu falo de muitas coisas que o documento aborda, né? Claro que o canal ele é voluntário, então a gente não consegue gravar tudo, né? Eu estou tentando aí me organizar para gravar o máximo de vídeos possíveis. Aqui, vamos lá, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica são normatizações obrigatórias para a educação básica. O seu intuito é orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. A partir dessa informação,
responda as questões de número 19 e 20. O título 6 da resolução CNE-CEB, né, a Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 4 de 10, a qual define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, é dedicado à organização da educação básica. No artigo 20 dessa resolução consta que o respeito aos educandos e aos seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é princípio orientador de toda a ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que as crianças e adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do percurso escolar, às exigências do mundo globalizado, às demandas do mercado de trabalho, às expectativas familiares dos estudantes e ao prosseguimento em estudos superiores. Essa eu considero uma questão que, se você não leu esse parecer, né, a resolução, talvez você encontrasse alguma dificuldade aí, porque realmente, se você não leu, tem alternativas que são você poderia marcar aí várias coisas. Mas quem marcou a letra A acertou. Artigo 20, o respeito aos educandos e seus tempos mentais, socioemocionais, que tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar. Essa é uma questão que, se você não leu, você teria dificuldade. Por quê? Eles colocam aqui alternativas perfeitamente possíveis, né? E aí você realmente teria dúvida, se você não tivesse lido o artigo 20, a idade própria de percurso escolar. Tá? Talvez até lendo o texto aqui você chegasse na alternativa A, mas essa aqui, se você não leu, talvez você tenha dificuldade, talvez essa aqui seja uma das questões que muitas pessoas acabem errando. Tá? Considerei essa aqui um pouco mais difícil, porque ela exigia realmente uma leitura e você lembrar bem, e as alternativas elas estavam assim bem possíveis, não eram absurdas, como eu falo, né? Talvez essa aqui, expectativas familiares dos estudantes, seja absurda dessa questão, mas não é das mais absurdas, tá bom? Então, quem respondeu o gabarito A, acertou. 20. Quanto à avaliação da aprendizagem, é tema da seção 1 da referida resolução. Assim, segundo o artigo 47, a avaliação da aprendizagem deve-se basear-se na concepção da educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento, vida, em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, e complementa afirmando que esse ato deve ser, acima de tudo, aqui, gente, quem lê Paulo Freire, né? Que Paulo Freire fala que o ato de educar é um ato político. Quem lembrou do Paulo Freire nessa questão, acertou. Aqui não é amoroso, aqui não é dialógico, aqui não é impositivo, aqui não é construtivo. Aqui é político. Essa eu também achei uma questão que, se a pessoa não leu o artigo 47, a resolução, ela podia lá ver dialógico, que é uma palavra que aparece bastante na educação da moda ali, e a pessoa podia se confundir. Mas quem marcou político, gabarito B, acima de tudo, eu coloquei aqui o artigo 47, a avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção da educação, aquilo tudo que nós lemos, para se questionar, o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. E aqui, quem assistiu minha aula, eu explico que esse político não é político partidário, enfim. Assista lá o canal que você vai conferir o que eu expliquei sobre isso, tá bom? Mas aqui, questão que também achei que dessa aqui pode muita gente marcar dialógico, porque se não leu, a pessoa acha que essa palavra é tudo na educação, né? Então, vou lá no dialógico e tudo certo, mas não, político. Aqui, repetiu a questão, vamos embora, segue. Aqui, direção da escola, aqui a VUNESP, característica da VUNESP, né? Conta uma história e faz a pergunta.
A direção da escola em que Thelma leciona promoveu uma reunião com o corpo docente a fim de elaborarem a proposta pedagógica da referida unidade escolar. Como início dos trabalhos, foi lida e debatida a resolução CNE-CP no número 2 de 17, 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Aqui é um número, tá? Que desfigurou aqui. A ser respeitado obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Do conteúdo dessa resolução, 2 artigos foram destacados, o artigo 2 e o artigo 6. Partindo dessa informação, respondo às questões número 21 e 22. Fizeram muita questão casadinha aqui, né? E aí, 21. O primeiro artigo da resolução CNE, no número 2000-2017, que chamou a atenção dos professores, foi o artigo 2, uma vez que ele faz referência às aprendizagens essenciais a serem trabalhadas ao longo da educação básica. De acordo com esse artigo, as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de mobilizar, articular e integrar, segundo a mesma resolução. Tal fato expressa-se em competências, autonomia intelectual, curiosidade intelectual, conhecimentos práticos, imaginação e criatividade. Aqui, gente, quem conhece a BNCC, lê a BNCC, sabe que ele está falando aqui, né, que essa questão se expressa em competências, né, alternativa A. E aí, quem marcou a alternativa A, acertou. As aprendizagens, aqui artigo 2, as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular, integrar, expressando em competências, tá? Essa aula eu não tinha gravado para o canal, é uma aula que eu vou gravar lá para a turma de Araçariguama sobre a BNCC, mas aqui, né, quem está ali ligado na BNCC sabe que se tratava de competências. Vamos lá, 22, por sua vez, o artigo 6 da Resolução 2 de 2017 dispõe que as propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino para o desenvolvimento dos currículos e seus cursos devem ser elaboradas e executadas com efetiva participação de seus docentes, os quais devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas nos termos do artigo 12 e 13 da LDB. Parágrafo único. As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu pleno desenvolvimento, e complementa, afirmando que tem como perspectiva sempre a efetivação de uma educação. Aqui, gente, apesar de, se a pessoa não leu aqui, né, a resolução, com base na LDB, ela conseguia responder essa questão. E a efetivação de uma educação integral, cidadã, moral, acadêmica ou profissional. Então, quem marcou aqui letra A acertou. Olha aqui, ó, educação integral. Parágrafo único. As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu pleno desenvolvimento na perspectiva de uma efetivação de educação integral. Isso aqui a gente comenta lá na LDB, né? Então, quem leu a LDB nessa questão aqui, conseguiu, quem assistiu os vídeos lá e tal, conseguiria responder, né? Também aqui a gente vê a palavra cidadã, moral, profissional, a gente já descartaria, acadêmica também, né? E aí, como eu sempre digo, se você assiste às minhas aulas, eu falo muito disso. Eu falo assim, olha, a legislação brasileira, ela ela gosta de abranger tudo, de incluir, de atender a todos. Então, ó, integral, né? Reflexão de uma educação integral, certo? E essa é a palavra que talvez mais abrangente entre elas, e é por isso que eu digo, se você entende o espírito da lei, né, espírito da lei, das nossas legislações, você acabaria aí talvez acertando essa questão, pensando nesse sentido. Gabarito letra A. Aqui. 23. Fabrício, professor de PEB 2 em uma escola pública municipal, inscreveu-se em um curso sobre educação e direitos humanos, tema que a Unesp gosta demais também.
Nele, tomou conhecimento do documento Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, Resolução número 1 de 2012, o qual dispõe no artigo 6 que a educação e direitos humanos, de modo transversal, deverá ser considerada na construção dos PPPs, né, Projeto Político Pedagógico, dos regimentos escolares, que são a lei da escola, né, o regimento escolar, dos planos de desenvolvimento institucionais, os PDIs, dos programas pedagógicos de cursos, PPCs, das instituições de educação superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do modelo de ensino, pesquisa e extensão de gestão, e completa, bem como dos diferentes processos de transformações culturais, ensino-aprendizagem, conscientização, socialização ou avaliação. E aí, gente, também precisava conhecer, né, esse artigo 6 para você responder essa questão. Então, quem leu, estudou, leu, acompanhou, porque também aqui colocaram algumas alternativas que se você não leu, você ficaria meio perdido. Será que é processo de socialização, ensino-aprendizagem, né, transformações culturais e tal? Você poderia ficar na dúvida ali, mas quem marcou letra E marcou certo, ó, processos de avaliação. Ele cita vários instrumentos aqui e, claro, complementa aqui com a questão dos processos de avaliação. Gabarito letra E, gente. Letra E aqui, ó. Coloquei para vocês o artigo 6 aqui. Também considerei essa questão uma questão um pouco mais difícil comparada com as outras aí, aquelas que eu já citei aqui, tá? Essa é uma questão fácil, gente. Essa, fácil demais. 24. Joelma inscreveu-se no concurso de PEB 2 promovido pela Prefeitura de Sorocaba. Ela está ciente de que, se aprovada, deverá cumprir um período de estágio probatório, pois, de acordo com o artigo 1º do Decreto Municipal 22.120, de 28 de dezembro de 2015, estará em cumprimento de estágio probatório todo servidor nomeado para cargo efetivo pelo período de assinar a alternativa completa de forma correta a lacuna deixada no texto. Essa aqui eu falei para vocês, comentei na aula, citei, né, 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, olha aqui, ó. Comentei com vocês, olha aqui, ó, fiz uma questão muito parecida, né, peguei uma questão, trabalhei uma questão muito parecida, olha aqui, ó, era até mais complexa, né, porque falava da divisão, que é 3 fases, né, então era um pouquinho mais elaboradinha aqui, né, sobre estágio probatório, mas caiu aqui uma pergunta simples, perguntando o tempo do estágio probatório. Eu também comento bastante isso na minha aula. E aí, quem marcou a alternativa C, 3 anos, acertou, né? Aqui eu comentei olha aqui, ó, no dia 22 de julho, na minha aula aqui, ó, decreto municipal, falei muito do estágio probatório, falei, olha, isso pode cair. E caiu lá, gabarito C, né? 3 anos de efetivo exercício, aí você realmente ganha a sua estabilidade após cumprir o estágio probatório. Olha aí, gente, tranquilo, né? Comentei, inclusive, naquele vídeo que eu fiz para falar da nova reforma administrativa que o governo propôs, onde eu falo também do estágio probatório, tá? 25. Pedro estudando a LDBEM, aqui é aquela questão gigante da VUNESP, né? Lei 9394 verificou em seu artigo 23 que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Interessado em como ocorre a operacionalização da avaliação pela escola para a classificação e reclassificação dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, consultou a deliberação CMSO número 2002 de 99 e verificou que na classificação e reclassificação do aluno deve prevalecer. Essa aqui, gente, se você conhece ele, se você assistiu a aula da LDB, se você assistiu meus comentários aqui da deliberação, eu falei lá, gente, educação é idade cronológica,
deve prevalecer a idade cronológica, o desempenho do aluno na entrevista, o desempenho do aluno... Isso é absurda. O desempenho do aluno na prova escrita, né? E aí eu enfatizei muito isso. Os aspectos qualitativos sobre os quantitativos ou são os aspectos quantitativos sobre os qualitativos? E aí eu falo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O gabarito letra A, está aqui, ó, que a avaliação deve ser entendida como um processo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos. Falei muito disso. Eles trouxeram no corpo da deliberação, né, mas eu falo isso na aula de LDB, falo, né, da gente prevalecer os aspectos de qualidade sobre os de quantidade, tá? Então, quem marcou o gabarito letra A acertou. 26. No final do ano letivo, João ficou surpreso com o resultado final de avaliação do seu filho, aluno do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola pública do Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba. Segundo João, seu filho é um aluno dedicado, mas apresentou baixo desempenho em matemática, embora apresentasse excelente desempenho nas outras áreas do conhecimento. João procurou então saber o que ele poderia fazer para rever o resultado final e soube que poderia recorrer dele com o apoio da deliberação CME-SO número 1 de 2001, visto que seu artigo 3º dispõe que a avaliação feita na escola, respeitado o exposto no seu regimento, levará em conta o desempenho global do aluno, no conjunto dos componentes curriculares cursados durante o ano ou período letivo, complementando que a avaliação deve ser considerada em seu caráter. Aí coloca A, diagnóstico e somativo, B, diagnóstico e formativo, C, formativo e cumulativo, D, somativo e cumulativo, e E, formativo e somativo. Aqui, gente, quem está estudando Jussara Hoffmann, vê toda a discussão da educação sobre avaliação. Aqui a gente viu uma questão anterior que falava de prevalecer, né, o qualitativo sobre o quantitativo. Quem está acompanhando essa discussão, está lendo sobre isso, não precisava nem ler essa deliberação, porque responderia certo, letra B, diagnóstico e formativo, né? É o caráter da avaliação, que vai lá, diagnostica e também é um instrumento ali para formação, para melhoria da aprendizagem. Então, quem marcou o gabarito letra B, acertou. A avaliação, artigo 3, a avaliação feita na escola, respeitado o disposto do seu regimento, levará em conta o desempenho global do aluno no conjunto de seus componentes curriculares cursados durante o ano ou período letivo, considerada a avaliação em seu caráter diagnóstico e formativo. E aí, quem marcou letra B, acertou. 27. Carolina, aluna do 6º ano, aqui sempre desconfigurou o 6º, né? Todos os meus PowerPoints aqui deu uma desconfigurada. De uma escola do ensino do Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba, adoeceu. Precisará ficar acamada por algum tempo. Seus pais consultaram a deliberação CME-SO número 1 de 2007, homologada pela resolução CEDU-GS número 23/2007, que dispõe sobre o atendimento a alunos cujo estado de saúde recomende atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar, e constataram, artigo 1, a presente deliberação contempla quaisquer casos de alteração de saúde que comprometam a frequência de alunos nas atividades escolares regulares ou que possam representar risco à saúde no contato com os demais elementos da comunidade escolar. Em conformidade com o artigo 2 dessa deliberação, a quem caberá à vista da documentação apresentada deferir ou indeferir o requerimento, indicando o despacho, no caso de deferimento do processo, os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados à situação. Essa aqui, gente, se você não tivesse lido, você tinha que pensar. Quem é que vai deferir isso? É uma aluna da escola, né, do Sistema Municipal, então ela pertence a uma escola. Quem é que vai deferir isso? O Conselho Municipal de Educação? Não, o Conselho Municipal é o que faz essas deliberações, né? Que é o Conselho Municipal de Educação. Ele não se atém a casos assim tão específicos assim. Às vezes
pode ter até um outro caso, mas não é esse aí. Conselho de escola, o conselho de escola não tem essa função, né? Conselho de classe também não, vai ver na questão da saúde da aluno. Diretoria de ensino também não. Quem é? A direção da escola, né? Essa aqui dava para chegar lá. Ver que não é um colegiado que decide, isso é o diretor analisando ali a situação, ele verifica, né, o caso e faz o deferimento e os procedimentos. Olha aqui, ó. Caberá à direção da escola, à vista da documentação apresentada, deferir o requerimento, indicando os passos e procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados à situação. Gabarito letra A, que eu coloquei o artigo 1 também, né? Das atividades escolares regulares ou que possam representar risco à saúde no contato com os demais elementos da comunidade escolar, conforme está na pergunta aqui. Então, direção da escola, gabarito letra E. 28. Sidney, originário do estado da Bahia, precisou parar seus estudos ao finalizar os anos iniciais do ensino fundamental. Agora, vendo-se mudado para o município de Sorocaba, resolveu se matricular em curso de jovens e adultos em nível correspondente aos 4 anos finais do ensino fundamental. Partindo dessa informação, responda as questões de número 28 e 29. Aí a questão 28 aqui, que truncou aqui no texto, né? De acordo com o artigo 7 da deliberação CME-SO número 2, que fixa normas para os cursos de jovens e adultos em nível de ensino fundamental e médio da Rede Municipal de Ensino Sorocaba, qual é a idade mínima que Sidney deverá ter para iniciar o nível por ele desejado? Eu comentei essa deliberação, né? E aqui, gente, na aula eu enfatizo, ó, cuidado, porque pode ter pegadinha aqui, e eu chego a comentar isso. E aí, ó, 14 anos completos? Não, mas 15 anos completos podia enganar. Podia enganar, mas que lá eu falo, ó, tá falando de anos finais, tá falando de anos finais. Anos finais é 16 anos completos, nem 17, nem 18. Anos finais do fundamental é 16 anos completos. Gabarito letra C, olha aqui, ó, alunos, aqui, ó, artigo 7, corresponde aos 4 anos finais do ensino fundamental, deve ser organizado de forma a atender no mínimo 24 meses de integralização e 1.600 horas de efetivo trabalho escolar, exigindo-se dos alunos a idade mínima de 16 anos completa. Então, enfatiza, eu falo, olha os números, olha os números, olha os números. E aqui acabou caindo. Quem colocou gabarito C, 16 anos completos, acertou essa questão. E para a nossa última, 30, a lei número 4.599, de 6 de setembro de 1994, regulamentada pelo decreto 16383 de 2008, estabelece o quadro e o plano de carreira do quadro do Magistério Público Municipal de Sorocaba e dá outras providências. De acordo com o artigo 28 dessa lei, redação dada pela 8.119 de 2007, a jornada de trabalho do pessoal docente é constituída de horas-aulas e horas de trabalho pedagógico, HTP, nunca excedendo em conjunto o limite de 20 horas. Aí isso aqui, né? 24 horas, não, 30 horas, 40 horas, se cravou 40 horas, você acertou de acordo com a lei. Não pode, o limite é de 40 horas. Gabarito, letra D, de dado. Olha aqui, artigo 28, letra D, de dado. E assim, gente, a gente encerra essa correção desse gabarito. Olha, a prova não foi de um nível difícil, assim. Ela foi uma prova tranquila para quem leu, para quem deu uma estudada. Vamos ver o que vem aí na prova de PEB 1, né? A gente agora fica curioso, mas serve para você balizar os seus estudos aí, para você ver, ó, caiu bastante coisa do CME, não caiu nenhum do marco referencial, né? Então, pode aparecer marco referencial na PEB 1? Pode aparecer mais coisas das deliberações do Conselho? Pode. Você precisa lá dar uma olhada na legislação, ficar atento, o VUNESP cobrou muito número, vocês viram lá? Então, a gente precisa ficar atento aí no que a banca vai apresentar para as próximas provas. Obrigado aí, gente. Quem curte, quem compartilha, quem divulga o canal. Estamos chegando aí perto de 1.000 inscritos e a gente fica muito feliz. Já são mais de 4.200 horas de exibição, né, no YouTube, que é uma marca
boa, né? Um canal que está começando, um canal pequeno ainda, mas a gratidão a vocês que acompanham a nossa jornada aí. Tá bom, gente? Obrigado.